Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, tem uma palavra que eu gostaria de estar compartilhando com os amados. Obrigado, irmão Praxedes, irmã Andréia, também, à frente do ministério. Deus abençoe, pastor Roberto, nosso pastor. Querido, todos vocês que venceram barreira para estarem aqui nesta noite. Que Deus possa continuar nos abençoando grandemente. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. Gostaria de me ater nesta noite e trazer uma palavra, sobretudo, já que é a Semana dos Pais, para os homens da casa de Deus. Tem sido um momento de muita preocupação na nossa sociedade, onde eclodiu no Brasil uma busca pelos direitos da mulher. E essa busca, ela tem duas vertentes, dois lados. Um lado positivo, de que essa luta, essa busca pelos direitos das mulheres, acabou trazendo a mulher ao local onde ela sempre deveria estar. Hoje nós temos mulheres em todas as esferas da sociedade e ocupando no nosso país, e quem diria isso, um país extremamente machista como o nosso, temos uma presidente, como ela insiste em dizer, uma presidenta, não é? A primeira mandatária do país. Já tivemos governadoras, e temos ainda, no Rio de Janeiro já tivemos uma, que foi a Rosinha. Juízas, então. Então, há um lado muito bom, um lado positivo nessa busca e nessa conquista dos direitos das mulheres. Que eu tenho a sensação de que foram um pouco mais. Aliás, isso não é um sentimento meu, um sentimento de quem se reunia para buscar isso. Porque a partir deste momento em que a mulher começou a ocupar cargos em todas as esferas da sociedade, começaram a morrer mulheres de infarto. Porque a pressão era muito grande. As mulheres começaram a ocupar cargos e que elas, de fato, não tinham condição física, ou não diria nem mental, porque a inteligência é comum, mas não eram aptas no sentido de estrutura para assumirem tais cargos. Então esse é o lado ruim. Hoje nós temos mulheres estressadas, mulheres infartando, doenças de homens. Isso é uma constatação do Ministério da Saúde. Mas por que isso também aconteceu? Porque muitas das vezes os homens deixaram, e muitos deles ainda hoje deixam a desejar. Durante a Bíblia inteira, Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, elencou exatamente uma ordem, porque Deus não cria desordem. Quem cria desordem é o homem. Deus criou uma ordem, há uma hierarquia. E quando eu digo hierarquia, não estou falando de autoritarismo, estou falando de hierarquia, foi ele quem criou. Há uma hierarquia e há um comando também. Existe um comando. Alguém há que gerenciar alguma coisa. A quitanda da esquina, ali, por menor que ela seja, tem que ter alguém comandando. Alguém tem que ser responsável. Alguém tem que assumir as responsabilidades. E na questão da família, Deus elegeu o homem. A eleição foi de Deus. É que nos nossos tempos, nós temos a ideia de conjecturar uma série de coisas e achar que isso já não tem nada a ver. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é chegar, sobretudo em questões espirituais, e dizer assim, isso não tem nada a ver hoje. Porque os tempos mudaram, os conceitos mudaram, os pensamentos mudaram, mas o Deus continua sendo o mesmo. Deus não se perde. Deus não se perde. A hierarquia foi ele quem criou. Primeiro ele começa criando o homem. Isso me dá um sinal de que tem alguma coisa. Façamos o homem. E aí é questão específica, não é genérico. Quando ele vai falar de casamento, ele diz, deixará o homem. Seu pai e sua mãe. Veja, atitude, gesto, primeiro passo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A Bíblia inteira, e a Bíblia é fantástica, a Bíblia é maravilhosa, que a Bíblia não poupa absolutamente exemplos ruins, de pessoas que trocaram ou passaram os pés pelas mãos e tiveram famílias terríveis. Famílias que não eram ordenadas. Interessante quando Deus usa um dos seus profetas para ir falar com o rei num palácio. Interessante que aquele rei estava doente
E o profeta não foi procurar a mulher do rei. O profeta foi procurar o rei. E sabe qual foi a ordem de Deus? Põe em ordem a sua casa. Então há uma voz de comando. Existe uma voz de comando. A Bíblia inteira vai trazer exatamente isso, vai elencar exatamente isso. E eu chego na primeira carta, primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, eu vejo uma instrução maravilhosa de Davi ao seu filho Salomão. Isso poucos dias antes de morrer. Talvez tenha sido aqui uma das últimas conversas, últimos momentos da vida de Davi, que se não foi um bom exemplo de pai, ele foi um exemplo de homem. Se a gente quiser elencar aqui, e o tempo não nos permite, se a gente quiser falar mais, a gente vai ter uma série de coisas para falar sobre Davi. Lamentavelmente, como seres humanos, nós focamos muito mais nas coisas ruins, nas dificuldades, na parte ruim do ser humano. Mas se a gente parar e analisar a vida de Davi, e aí a gente vai analisar, só por analisar, porque foi Deus quem achou que ele era o homem segundo o seu coração. Não foi ninguém que ensejou isso para Deus, não. Foi Deus que disse, achei a Davi o homem segundo o meu coração. Então, isso é questão de Deus. Se não foi um bom pai, se não foi um bom marido, isso é tudo questionável. Agora, a questão de que ele foi homem, foi. E ele começa assim, o capítulo 2 do livro dos Reis. Acompanhe comigo. Deus, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os procedimentos do Senhor teu Deus, para andarem nos teus caminhos, para guardarem os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Olha o verso 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu mandamento para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. O texto começa assim, tenha coragem e sê homem. No nosso conceito hoje, as pessoas definem a questão do sexo masculino pela genitália. No texto, em tese, vai falar exatamente de postura, de homem. Não de sexo. Não de masculinidade. Não, vai falar de postura. Existem duas vertentes. O homem pode ter duas coisas. Ele só pode ter duas posturas. Dois desvios. O de comportamento e o de caráter. Não existe uma outra vertente. Ele pode ter um desvio de comportamento, que muitas das vezes não se assemelha ao comportamento do grupo a qual ele vive. Mas isso é facilmente mudado. As pessoas começam a mudar de comportamento a partir do momento que passam a inserir um outro grupo. Se ele participava de um grupo que tinha uma postura, e lá naquele grupo, e para a juventude hoje chama-se tribo, aquele é o comportamento, na cabeça dele ideal, porque o grupo aceita. Quando ele passa a fazer parte de outro grupo que rechaça aquele comportamento, ele tem que se adequar àquele grupo que ele está fazendo parte agora. Isso é fácil. Agora, o desvio de caráter, aqui só tem um que trata disso, chama-se Espírito Santo. Esse trata de caráter. Porque o desvio de caráter é quando a pessoa sabe que faz o mal, faz por prazer de fazer e acha que está certo. Esse desvio de caráter, só o Espírito Santo de Deus para tratar com o homem. Nesta noite eu tenho certeza de que homens e mulheres foram tratados no seu caráter aqui nesta noite. Porque é o prazer de ver o outro sofrer. Sabe o que caracteriza a falta de caráter? É quando a gente não consegue ter mais empatia. E empatia quer dizer se colocar no lugar do outro. Quando eu não consigo mais me colocar no lugar do outro, quando eu não consigo mais chorar por algo que acontece com o outro,
eu começo a ser perverso, que é o sinônimo de desvio de caráter. Veja como o caráter cristão, veja como a nossa vida cristã, como a responsabilidade do servo de Deus é grande perante a sociedade. E quando eu leio tudo isso, eu fico me perguntando e questionando, será que de fato o meu caráter foi tratado por Deus? Será que tudo que tem acontecido no seio dessa sociedade, será que isso me causa, sabe, um sentimento dizendo assim, será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? E tudo isso que Davi chamou Salomão para falar com ele, já no final da sua vida, tinha um propósito. Era uma promessa que tinha, que Deus havia feito a ele há tanto tempo. Ele lembra dessa promessa e diz assim, olha, faça tudo direitinho para que ele cumpra a sua promessa na nossa vida. Uma coisa que me chama muita atenção no Antigo Testamento é que toda vez que Deus vai falar com algum patriarca, com algum homem que exerce liderança em alguma área, e Deus vai falar com os filhos desses patriarcas, sabe como é que Deus se apresenta para esses filhos? Diz assim, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Ou seja, aquele pai tinha que ensinar exatamente ao filho quem era o Deus que ele servia. O que aquele Deus podia fazer, o que aquele Deus queria que fosse feito. E toda vez que Deus se dirigia ao filho de alguém, desse nível ele dizia assim, eu sou o Deus dos teus pais. Para nós outros, homens, já que estamos na semana do Dia dos Pais, resta-nos a responsabilidade de sacerdotes do nosso lar. Muitas vezes nós perdemos essa noção. A irmã Andréa falava aqui, eu sou muito feliz por ser mulher, dona de casa, que hoje, se você falar isso em certos locais, você acaba apanhando. A pastora Antonieta Rosa disse que foi convidada para falou isso no debate. E ela foi fazer um debate, uma palestra, e o tema era exatamente esse, né, sobre submissão. Ela disse que quase apanhou, só não apanhou porque ela é de idade. Se ela fosse mais novinha... Porque quando ela falou sobre submissão, e a Bíblia fala, e eu até entendo perfeitamente isso, porque a submissão foi passada para a igreja, e sobretudo para as mulheres, como escravidão. E submissão não quer dizer isso. Deus jamais teria criado a mulher para fazer a mulher capacho do homem de quem quer que seja. Não. Deus criou a mulher para ser adjutora idônea. Idônea. O que é a submissão? É estar junto com alguém com uma missão. É ajudar alguém que tem uma missão quase impossível e você vai ajudar, vai compor para que isso seja feito. Isso chama submissão. Para nós outros, homens, que tivemos uma criação lá meio rude, tantos homens aqui, quantas mulheres aqui nesta noite, cresceram sem... e nunca foram beijadas pelos seus pais. Quantos? Imagina. Muitos de nós, e eu não vou muito longe, muitos de nós crescemos sem poder chorar na frente dos nossos pais. Porque primeiro o homem não chorava. E quantas vezes nós sentíamos dor para chorar e não chorávamos? Para manter. Aí interessante que Jesus, que é o nosso exemplo maior, quando Lázaro morre, ele vai até lá. E a Bíblia diz, para um versículo, só para falar, talvez seja esse o menor versículo. E Jesus chorou. Ele chorou. Quando eu comecei a entender isso, assim, opa! Então eu também posso chorar. Quantos de nós crescemos com um estereótipo de família? E quando a família era muito boa, no sentido de ser bem representada, sobretudo a família da igreja. Quantos de nós, o Marcos Parachete falou aqui de criança na igreja, eu também fui criado na Assembleia de Deus aqui em Gardenia Azul. Eu nasci e me criei ali. Quantas vezes éramos reprimidos ali. Mas nós não perdemos o ritmo, nós continuamos aqui.
uma criação extremamente dura, muitas das vezes para mostrar aos outros. Não era nem para nos ensinar. Não era nem para nos educar. Era muito mais para dar satisfação a outro. Nós apanhávamos. E às vezes sem saber por quê. Para o pai mostrar que eu estou punindo. Aí a gente vai reproduzir isso? Não. Mas pelo outro lado também, como a gente não consegue fazer equilíbrio das coisas, a gente sempre vai dizer assim, eu não vou criar meu filho como eu fui criado. E aí também ele vai para um outro extremo. Ele não diz não nunca. E eu já cansei de dizer e vou continuar dizendo. O não, ele é tão importante quanto o sim. Depende da finalidade. Depende da finalidade. Toda mulher, e aqui tem várias mulheres de Deus aqui, todas elas têm o imenso prazer de ser submissa ao seu marido, a partir do momento que esse marido a ame. Imagina. Porque o mais interessante, a irmã André falava aqui, eu gostei muito da palavra dela, estava comentando com a Aline, gostei muito da palavra dela. Para nós homens, a missão foi quase que impossível, só não é porque nós amamos as nossas mulheres. A mulher submissa e o homem amar as vossas esposas. Ao homem prover. E olha que eu estou entrando num campo muito perigoso. Que hoje, nessa correria toda, a propósito da gente manter a nossa casa, criou-se em muitos lares uma rivalidade entre homens e mulheres. Criou-se uma rivalidade. Há um machismo ainda que impera no nosso país, em que numa casa, em muitos lares, onde a mulher ganha mais que o marido, não há harmonia. E qual é o problema? O que eu mais queria era que a Aline ganhasse muito dinheiro. Ganhasse 5 vezes mais que eu. É o que eu mais queria. Mas em muitos lares, a grande discórdia é essa. E eu não conheço vitória numa família, vitória particular. A vitória na família, ela é coletiva. Não existe. Como é que eu ganho e a Aline perde? Quando a gente fala em vitória, a gente fala em comemorar. Como que eu comemoro um resultado sabendo que a minha esposa perdeu alguma coisa? Que unidade há nisso? Mas é exatamente isso que a sociedade tem colocado. Uma rivalidade. Foi lido aqui o Salmo 128. Eu acho que isso a gente tinha que ter na nossa mente direto. A gente tinha que ler esse Salmo 128 todos os dias. Porque aqui está o conceito de família de Deus para mim. Não é o conceito que a sociedade quer. Não é o conceito que o CNJ quer. Não é o que o Supremo quer. Não é o que o Congresso quer. É o que Deus quer. Ninguém conhece mais da matéria família que Deus. Foi Ele quem criou. E o Salmo 128 vai dizer exatamente a partir do verso 3. Feliz serás. Aqui está uma outra questão muito discutida. Como que eu vou ser feliz no casamento? Eu vou casar para ser feliz. Para, não vai não. Você não vai ser. Você não vai ser feliz. Você vai casar para ser feliz. E se a outra não te fizer feliz, você vai continuar infeliz? Sabe por quê? Para se casar, você não precisa casar para ser feliz. Você tem que ser feliz. Muitas pessoas quebram exatamente todo o paradigma. Não. E outra coisa, se você está namorando, e tem gente aqui que está namorando e o sujeito é ruim, porque tem gente ruim. E a gente tem a sensação de que depois de casar vai melhorar. Não vai. Anota aí. Vai piorar 10 vezes. Piora 10 vezes. Sabe por quê? Porque entra o comodismo. Entra o comodismo. Ah, já casei. E o mais interessante de tudo é que Deus dá a inteligência e a visão para mim e para você. Todos nós que casamos sabendo de tudo que as nossas esposas faziam, que gostavam e não gostavam. Eu estou quase acreditando num ditado antigo que diz que o amor é cego, e eu acho que é mesmo. Porque muitas pessoas amam tanto que não conseguem ver o que é bom e o que é ruim.
E aí traz para o casamento. E quando traz para o casamento, isso cria uma bola de neve, porque a gente também não está disposto a resolver problemas. O ser humano nós nos auto-boicotamos. Nós temos essa ideia. Se você tiver que ler, vê se não é assim, 5 páginas de um livro todo dia. Aí um dia você não lê, você acha que no outro você vai ler 10. Não vai. Olha como a gente se auto-boicota. Não, eu tenho que ler 5 hoje, mas eu não vou ler hoje 5 não. Você não vai ler 5 hoje, vai ler 10 amanhã, querido. Muitas pessoas aqui têm experiência disso. A gente tem a ideia de colocar no automático. Sobretudo nós, da igreja evangélica brasileira, a gente tem mania de colocar tudo no espiritual. Não deixa que Deus vai resolver, e não vai. Tem coisa que Deus não vai resolver. Sabe por quê? Porque eu que tenho que resolver. Deus não vai mover uma palha naquilo que eu tenho que fazer. Deus não vai mover uma palha na educação das minhas filhas. Não, deixa aí, que Deus que... Não, Deus não. Deus fala, bonitão, eu não, me tira disso, hein? Isso é com você. Isso é com você. A questão de caráter que nós estamos discutindo aqui, isso passa, sabe, de pai para filho. E os filhos exatamente... Eles esperam ver o pai exatamente isso. Porque aí fora já não tem. Algo comum, simplório, que eu poderia dar um exemplo aqui para vocês, é a questão da honestidade, que um dos meninos falou ali, meu pai é honesto. A honestidade deveria ser de todos. E deveria ser a coisa mais comum que tem. Mas hoje, quando alguém encontra uma carteira na rua e entrega a carteira, sai no Jornal Nacional. A emissora procura o endereço do cara que achou, vai na casa dele, passa 5 minutos entrevistando o sujeito que fez o que tinha que fazer. Veja como está deteriorado. Veja como ficou. É uma degradação extremamente moral nesse país. Não existe mais ética, não existe mais absolutamente nada. E toda vez que o homem é honesto, eu gosto muito de Filipenses 4:8. Para mim, esse versículo ele é fantástico. Só que ele termina na primeira palavra. A gente que vai até o final, não. Para mim, esse versículo ele termina assim, tudo que é verdadeiro. Para mim, ali, você para tudo. Para ali. Porque a gente vai para o segundo, tudo que é honesto, tudo. Porque pode ser honesto, pode ser. Mas se não for verdadeiro, não tem jeito. O segredo é ser verdadeiro. Era exatamente isso que eu falei aqui da questão de Davi. A gente foca nos defeitos, mas esse homem teve muitas qualidades. Eu não conheço alguém que tenha tido tanto prazer de habitar na casa do Senhor igual esse homem. Ele vai falar em números. O Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 27, verso 5. Ele vai dizer, olha, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Eu não conheço ninguém que tenha ofertado mais, um coração mais liberal do que esse homem. A Bíblia vai dizer que ele não pôde construir o templo, porque as mãos estavam sujas de sangue. Mas a Bíblia vai dizer que quando as pessoas levavam algo para o templo, a Bíblia vai dizer que Davi tirou do seu cofre particular o melhor que ele tinha para o templo. Para ofertar ao Senhor. Olha que coração. Ele quer fazer uma adoração. E o dono do local, do sítio, diz assim, olha, rei, o cara querendo fazer uma média. Parecia até meio brasileiro, não sei se era. Qualquer dia desse eu vou ver se aquele rapaz era brasileiro. Que ele queria fazer uma média com Davi. Falou, rei, olha, o senhor pode escolher o que o senhor quiser aqui para adorar o seu Deus. O senhor pode ficar à vontade. O senhor pode escolher o que o senhor quiser.
Aí Davi pergunta assim, tá, mas quanto que isso vai valer? Isso vai custar quanto? Aí ele, para fazer a média, vai dizer assim, Araúna vai dizer assim, que é isso, rei? Pô, que é isso? Senhor rei, só acha que eu vou lhe cobrar alguma coisa? Isso não irá lhe custar nada. Aí Davi fala, então para. Eu não posso oferecer ao meu Deus aquilo que não me custe nada. O coração do cara. Olha o coração. Eu não conheço ninguém na Bíblia que tenha honrado mais do que Davi. O princípio da honradez. É honrar o outro. Isso é um outro princípio esquecido hoje. Que a gente quer ser melhor que o outro. A gente quer ser o bambambam, o rei da cocada preta, o último pacote do biscoito. Eu nunca consigo achar que o Joaquim é melhor que eu. E por quê? Questão de honrar. E honrar é bíblico. E começa lá com ele, cheio de poderes, de um rei antecessor, que queria matá-lo. Ele para uma festa e diz assim, vem cá, tem alguém aqui da descendência de Saul aqui ainda? Ainda tem alguém? Olha que coisa. Ainda tem alguém aqui? Aí alguém fala assim, rei, tem um só, mas ele é manco, cheio de problema, não pode entrar. Ele está aí? Não, não está aqui não, então manda buscar. Que eu quero honrar. Eu quero honrar ele. Ele vai sentar aqui na minha mesa, ele vai ficar aqui. Vai se assentar na mesa do rei o tempo que ele tiver de vida, ele vai ficar aqui. Eu quero honrar ele. Veja. Por isso que ele diz e tem autoridade para falar com seu filho Salomão. Cara, olha só, tenha coragem. Isso é homem. E quando eu digo coragem, é coragem exatamente para dizer assim, Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Isso é coragem. Todos os outros homens, não, porque disso todo mundo arrumava uma desculpa. Ele diz, Senhor, somente pequei contra ti. Eu pequei mesmo, estou aqui. Agora, Senhor, me purifica. Me lava, porque se o Senhor não fizer isso, eu não sou absolutamente nada. Isso é coragem. Isso é coragem, querido. É coragem de dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, eu sou aqui, estou arrebentado. Agora, não me mate. Não me lances fora da tua presença. Eu sou isso aqui. E o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha estrutura. Então, queridos, para nós outros, na Semana dos Pais, vamos reassumir o nosso papel. E quando eu digo assumir o nosso papel, eu não estou falando de autoritarismo. Porque muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo. E há uma distância muito grande entre autoridade e autoritarismo. Muitas pessoas gritam, esperneiam, espancam, colocam jugo pesado para serem respeitados. Isso é autoritarismo. Mas aquele que tem autoridade, ele não precisa fazer absolutamente nada. Nada disso. Ele já tem autoridade e ele é respeitado pelo posto que ele exerce. Que essa nossa semana do Dia dos Pais possa nos trazer essa reflexão e, sobretudo, nos conduzir ao local aonde o homem tem que estar, aonde Deus estabeleceu para que ele estivesse exercendo. Porque a pior coisa que tem, e lá na rádio, a gente está sempre fazendo esse tipo de debate. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Veja como alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que influenciar na casa. Deus espera que seja o homem, conjuntamente com a mulher. Porque é ato de governo. Guarde isso. Ato de governo. O próprio Paulo vai exatamente elencar isso aqui. Quando vai chamar alguém para o pastoreio, vai dizer que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Aí vem elencando. Aí no verso 4 vai dizer assim, que governe bem a sua casa. E o comentário é, porque quem não governa bem a sua casa, imagina, quem não consegue governar 4 pessoas, vai governar 100 como? Vai ter responsabilidade sobre 100 pessoas como? Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que Paulo diz de um jovem chamado Timóteo, no capítulo 1. No verso 4 diz assim,
Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiro habitou em sua avó Lóide e também na tua mãe Eunice, e estou certo de quem também habita em ti. Influência. Para a nossa reflexão, e eu termino aqui essa nossa mensagem nesta noite. Para a nossa reflexão, será que nós estamos influenciando positivamente os nossos filhos? Será que temos sido exemplos? E como é difícil ser exemplo, porque somos falhos. Muitas vezes, querendo acertar, nós erramos. Quantas vezes nós queremos acertar? Eu queria acertar todas. Mas eu erro muitas. Erro muitas. Mas a ideia é de acertar. A ideia é de acertar. Como a gente não tem parâmetro de equilíbrio, então já que nós outros não temos parâmetros de equilíbrio, se tiver que errar, erre pelo excesso. Porque tem muitos pais hoje, pastores, que estão chorando. Eles queriam, na verdade, pecar pelo excesso. E nem foi pelo excesso, nem pela escassez. E hoje nem filhos têm mais. Sabe, é uma responsabilidade muito grande que Deus colocou nos nossos ombros. Nós, pais. Quando digo pais, homens e mulheres. Maridos e mulheres. Maridos e esposas. Porque vem coisa, dessa união, vem heranças. Vem nações. A gente simplifica muito a questão de filhos. Mas toda mulher que gera, ela gera nação. Nós estamos vendo 2 nações brigando lá no Oriente Médio. 2 filhos de 2 mulheres distintas. Mas que foram abençoados, são potências. E aquilo lá no Oriente Médio, a paz lá nunca será política. A paz lá vai ser espiritual. E Deus é que vai resolver aquilo. Então, para nós outros pais, e sobretudo você que é pai, e você que é futuro pai, a responsabilidade é muito grande. Assuma a direção da sua casa, porque o comando parte daí. Para parafrasear Josué, ele não foi procurar a esposa dele para perguntar ao filho dele, ou alguém de perto, qual Deus que a gente vai servir agora. Ele reúne todo mundo. Ele disse, olha, agora vocês vão decidir quem vocês vão servir. Qual Deus? Deus dos pais de vocês. Porque, olha, eu já decidi. Porque eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é lindo, já foi cantado aqui nesta noite. Já foi cantado aqui nesta noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você esteja aqui nesta noite com uma série de problemas, porque no seio da família isso acontece mesmo. Mas tudo isso dá para acertar. Se o propósito for verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Porque Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro. Essa é a matéria de Deus.